4 anos da nossa egrégora, tá? A egrégora já vinha se formando, né, gente, desde 2012, que nós compartilhamos nas redes sociais e inspiramos as pessoas a buscarem a espiritualidade de forma independente, com autonomia, responsabilidade e maturidade, inspirando sempre as pessoas ao conhecimento, ao autoconhecimento, né, entendendo que somos seres integrais, mente, corpo e espírito, e que não somos apartados, e que mesmo quando deixarmos esse corpo físico, outros corpos nos acompanham, né, durante a nossa transição aí para o mundo astral. Nós, né, no ensinamento que a nossa mente suporta, hoje nós temos 7 corpos sutis, do átmico ao físico, né, átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, duplo etéreo e corpo físico, né, são os corpos que a gente tem, e a gente entende que esses corpos, além de terem cada um a sua ação, cada uma a sua atuação, ele faz com que o nosso espírito tenha manifestação em diversas dimensões, onde a gente vai, né? E outras funções que a gente também não conhece muito, mas esse saber espiritual nos faz entender que somos seres espirituais numa experiência material, e não o contrário disso. Então, a materialidade da vida acaba sendo um meio para atingirmos aí a ascensão e a iluminação do nosso espírito. É um meio e não o destino final, né? Então, quando a gente pensa em prosperidade, quando a gente pensa em abundância, quando a gente pensa em uma série de fatores, né, que inclui, inclusive, cuidar bem do nosso corpo através de uma boa alimentação, de bons pensamentos e de bons sentimentos, né, vão, de uma certa forma, cuidar do nosso espírito. Então, todas essas práticas de boas ações visam a nossa evolução enquanto seres que sempre existiremos, né? Seres espirituais, que continuaremos a existir após a experiência da materialidade da vida. Então, é isso que a nossa egrégora vem inspirando a todos, né? Essa autonomia, que só através de estudo, só através de convivência, porque a gente aprende convivendo. Nós estamos aqui para aprender a viver juntos, o conviver. E o conviver nos ensina muito, né? E nós estamos fazendo isso aqui, né? Quando a gente se encontra de segunda-feira, a gente está aprendendo a conviver, né? Levamos isso para outras esferas, sim, mas estamos aprendendo a conviver, né? Nem tudo que eu faço agrada a todo mundo, né? E é assim a vida, né? Nós estamos aqui para nos relacionar, né? E aí, em 2012, a gente começou o nosso trabalho com redes sociais, né, inspirando aí as pessoas, levando muita coisa. Todo mundo que nos segue lá são seguidores de verdade, a gente nunca quis engajamento, né? Vocês vão ver que não tem muita gente, tem 1000 pessoas no Facebook, outras 300 no Instagram, 150 no YouTube, né? E todas as segundas aqui somos em torno de 10 a 15 pessoas, né? Só que nós somos 1/4 de toda a população ligada ao planeta Terra. Então, vocês imaginam o quanto a gente atinge, né, de seres e humanidades multidimensionais que estão acompanhando esses estudos, essas falas, essas vibrações, essa energia, e todos juntos estamos nos transformando. Estamos transmutando a nossa energia, estamos buscando o nosso melhor. Às vezes a gente desliza, às vezes a gente não desliza, e assim vai, cai, levanta, segue, vai e anda, e é a vida, é assim mesmo, né? É assim que a gente segue. E aí, há exatos 4 anos, né? A espiritualidade vem, então, e bate o martelo. Hoje é a nossa data, 13 de outubro de 2021. E desde então a gente segue aqui buscando honrar todo esse investimento, essa investidura espiritual.
né? Com passos lentos, porém firmes, né? Lentos para que a gente suba cada degrau com consciência, sabendo o que a gente está fazendo, né? Com muita autonomia, muita responsabilidade, muito respeito e tudo isso envolvido com amor, para que se a gente precisar dar um passo atrás, a gente volte um degrau, e não no início da escada, né? Então, às vezes a gente dá uma aceleradinha, precisa desacelerar um pouco, mas a gente continua ali, sempre em frente, confiante, né? Perseverante. Acho que a perseverança é uma palavra que permeia mais o que a gente faz do que persistência, é perseverar, né? O esperança, não do esperar, mas do esperançar, né? E assim a gente segue, né? Envolvidos nessa grande luz dourada, né? De todos os mestres deste raio divino, esse raio solar, que vem trazer para a gente justamente a iluminação do amor, sabedoria, em contato com o divino. Então, simbolicamente, a gente fala assim, elevemos nosso pensamento e o nosso coração aos céus, mas o céu está dentro de nós. Então, dentro de uma visão hermética, né, nós estamos dentro do todo e o todo está dentro de nós. E neste comportamento de estar dentro de nós, nós precisaremos sempre nos voltar a nós mesmos, nos conhecer, entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o que nós estamos fazendo nesse meio de caminho aqui, o que a gente está fazendo com a nossa existência, o que a gente está fazendo da nossa vida, né? O que nós estamos fazendo de nós, e está tudo bem. Nós estamos aqui aprendendo quem somos através do que nós não somos, né? Através dos filtros do que não somos. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque às vezes a gente não tem uma visão muito clara do que a gente é. A gente sabe o que a gente não é. Mas no final disso tudo, quando a gente tirar tudo que a gente não é, a gente vai entender o que a gente é, né? E no dia de hoje, um dia assim muito especial para nós, né, todos, onde meu coração vibra em agradecimento, mas confesso a vocês que hoje eu tive um dia bem reclusa, né, meditando sobre tudo, sentindo a responsabilidade, né, relacionamento com a espiritualidade é amor, é entrega, é um monte de coisa, mas é responsabilidade, né, muita responsabilidade. E aí, quando eu fiquei pensando muito nessa questão da responsabilidade, do respeito, tudo, hoje vem uma fala do mestre Saint-Germain, a partir da Carmen Ballesteros, que é a maior canalizadora dele que nós temos em tempos atuais, que diz o seguinte: o respeito se aprofunda com a honestidade, e agir com honestidade é agir sem interesse. Então, é ser de verdade, é ser o que somos, nos relacionar com pessoas e com situações de forma desinteressada. A gente não tem interesse, a gente só quer amar, viver e fazer o nosso melhor. Porque nós descobrimos que quando a gente faz o nosso melhor e consequentemente, né, podemos ajudar um pouquinho as pessoas, nós nos sentimos bem com isso, nós estamos a favor da nossa natureza. Nós somos seres que fomos programados para fazer o bem. Então, quando a gente faz o bem, a gente se sente melhor ainda, porque é o nosso programa, é assim que Deus Pai e Mãe nos criou. Eu falo em Deus Pai e Mãe, mas cada um pode chamar como quiser, né? Fonte criadora, né? Na Umbanda a gente chama de Olorum, Zambi, né? O incriável, né? Aquele que sempre existiu. Então, é nisso que a gente vai, tá bom? E eu só posso agradecer, agradecer e agradecer a confiança, primeiramente da espiritualidade, que nos apoia tanto, que traz tanto ensinamento para a gente, e que mesmo a gente sendo teimoso, não desiste de nós.
Agradecer a vocês por estarem aqui ao longo de todo esse tempo conosco, aos que nos reencontraram, que eu digo que ninguém nos encontrou, nós nos reencontramos. Eu tenho a mais certeza absoluta que cada um de nós estamos nos reencontrando, de diversas existências, né? Então, eu agradeço profundamente a confiança de vocês na egrégora, no nosso trabalho, no tratamento, né, no amor que eles têm por cada um de vocês. E a sua família de alma, que é a sua ancestralidade, né, que te trouxe até aqui, que te orientou para que você encontrasse essa egrégora e pudesse, de mãos dadas, né, com todos nós, continuar o seu trabalho na sua evolução, iluminação e ascensão. Que é para isso que a gente está aqui, né? Então, soltemos tudo aquilo que eventualmente não nos deixa tão feliz, porque tudo passa. Tudo é passageiro, né? Inclusive o que nos deixa feliz, mas que a gente saiba trazer à tona as lembranças e as boas recordações. Se nós podemos escolher o que pensar, pensemos o bem, né? Façamos o bem. Então, eu agradeço profundamente cada um de vocês aqui, em todos esses anos. 4 anos é o marco, mas não são só 4 anos, né? Estamos aqui há um tempão já, né? A cura começou lá atrás, né? Muita coisa começou, e é isso. A gente segue aqui cumprindo a nossa parte, tá bom? Que Deus Pai e Mãe abençoe cada um de vocês, que os amados e sagrados orixás depositem sobre o ori de cada um de vocês a luz, o axé, a energia necessária, o aporte energético necessário, para que vocês possam continuar o seu caminho rumo à iluminação e à ascensão. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos, viu? Meu amor, carinho, sempre. Vamos fazer nossa conexão. Consegui! Fazer sem chorar. Eu tô... Ó! É isso aí. Vou pôr uma música aqui. Espero que não entre propaganda, tá? Se entrar, vocês... Eu tiro rapidinho. Vamos lá, vou colocar uma música para a gente fazer a nossa sintonia inicial, e aí a gente vai fazer a nossa leitura de hoje, tá bom? Hoje... Tá agradável o volume? Hoje eu trouxe o Eiloa, com essa música maravilhosa, trazendo aí pra gente esse guarda-chuva da proteção, esse mantra maravilhoso, essa divina conexão que está nesse momento, equalizando a sintonia de todos nós, encarnados e desencarnados, dos anjos, arcanjos, elohims, elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, guias, falangeiros, amados, sagrados, orixás, todos nós estamos neste instante adentrando o mesmo espaço sagrado, um espaço sagrado de luz, consciência, sabedoria, amor. Vamos adentrando esse espaço vibracional, astral e consciencial, entendendo que o reino de Deus é um estado de consciência. Então, de mãos dadas com a nossa centelha divina e com Deus Pai e Mãe, nós podemos sintonizar esta frequência, mesmo que ainda não estejamos no momento evolutivo adequado para senti-lo, com todo o nosso amor, carinho, devoção, firmeza de propósitos, perseverança, Deus Pai e Mãe, nós damos as mãos a vós, para que possamos, nessa segunda-feira de meditação, meu Deus, sentir um pouquinho dessa frequência, sentir um pouquinho desse ambiente, experimentar, para que a gente queira estar. Nós agradecemos profundamente aos amados e sagrados orixás, que mantêm as cordas
pontos da existência sempre em movimento, vibrando a sua energia e o seu trono divino de atuação, proteção e vivência, para que todos nós continuemos a nossa jornada aqui, reverberando essa energia nos nossos chakras e nos conectando um a um. Nós agradecemos profundamente aos anjos, arcanjos, Elohims, por essa orquestração divina, por trazerem até nós essas sintonias. E nós profundamente damos as mãos, honramos, agradecemos e reverenciamos os nossos guias, os nossos irmãos de alma, os nossos pais de alma, nossas mães de alma, a nossa família de alma, que não solta das nossas mãos, que está sempre conosco, nos inspirando a sentir qual o caminho seguir, nos inspirando a sentir o amor divino que eles têm por nós, e nos fazendo sentir que há algo muito maior do que esse hiato na existência que nós estamos vivendo, a fim de que nós expandimos a nossa consciência, despertemos e visualizemos, sentimos que tem algo muito maior. E assim a nossa preocupação do dia a dia, a nossa pré-ocupação do dia a dia vai minimizando. Nós vamos dando espaço no nosso coração para o propósito da nossa vida, que a vida é, vivendo o presente que o presente é, e dando para cada situação o tamanho que ela precisa ter, nem mais, nem menos. Não permitir que os problemas ocupem um grande lugar na nossa vida, mas um lugar que te cabe, para que a gente também tenha consciência para resolvê-los. Agradecemos imensamente. Não temos palavras nem amor, nem como mensurar tudo isso. Temos amor, não sabemos expressar ainda. Os nossos Exus e Pombagiras, que estão sempre conosco, nos ajudando a entender as nossas emoções, os nossos desejos, nos mantendo vitalizados e motivados, nos protegendo de todos os maus intencionados, e assim nos fazendo sentir. Agradecemos a Arcanjo Miguel, que sempre envia os seus anjos a nos proteger. Mestre Jesus Sananda, que nos inspira, acolhe e ama. Saint Germain, nosso Pai da nova era. Todos os mestres, todos, Cthulhu, São Francisco de Assis, nosso amor, Mestra Rolfeiro, Mestra Nada, Eumória, Serafis Bem, todos os Elohims, anjos, arcanjos, todos, exatamente todos, nós agradecemos e pedimos permissão para essa segunda-feira de meditação. Rogamos que continuem junto a nós, dessa egrégora humilde, que só quer estar junto da espiritualidade, manifestar o bem, aprender, evoluir, pisar de forma consciente neste mundo. É isso, humildade, é isso. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós espíritos que saibam compreender. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar.
Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais e materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o nosso lema. Permita que a vossa intuição seja a nossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia, que passam a ser a nossa verdade. São Miguel, fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel, nos guie, nos ilumine. Amém. E invoquemos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens, de todos os seres e de toda a criação seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a pequena vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e que se feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Vamos visualizando em volta de nossos corpos um círculo branco de luz, e ao redor desta alma grupo, um grande círculo de luz dourada, ativado pelos nossos amados guardiões e guardiãs, e que tudo aconteça dentro dos tronos do amor, da lei, da ordem, da justiça. Assim é, sela, Senhor, está feito. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos para a leitura de hoje. Todos bem? Acordados? Que interessante. Semana passada eu expliquei o que era a diferença entre apóstolo e discípulo, né? Aí, quando eu cheguei na leitura de hoje, falava sobre discípulos. Se eu tivesse ido um pouquinho adiante, né, eu saberia que eu não teria que ter explicado. Mas, fica aí, né? Discípulo e apóstolo, na verdade, são todos aqueles que vêm, né? Discípulo é aquele que está seguindo o ensinamento de uma pessoa, ele é um discípulo daquela pessoa, e o apóstolo é o que foi escolhido por aquela pessoa para levar, né? É um grupo seleto, né? Então, no caso de Jesus, ele reuniu 12 pessoas, 13 com ele, para levar o evangelho dele, a palavra dele adiante, lembrando que nada ficou escrito. Aqueles que fizeram os evangelhos, que escreveram os evangelhos, escreveram depois que Jesus se foi, a maioria deles, né? E aí a Bíblia escolheu os 4 melhores para contar a história ali, mas existem muitos outros evangelhos, né? Inclusive eu quero propor para o ano que vem que a gente estude o Yeshua, né? Porque é muito importante esse estudo para a gente expandir o que Jesus veio fazer, para a gente tirar o Jesus da cruz, colocar ele onde ele precisa estar, com a sua mensagem de iluminação, entender que o reino de Deus é um estado de consciência, trazer todo esse despertar para a gente, né, que Jesus é o Cristo do nosso ocidente, né, gente, ele nasce no Oriente e vem para cá, nós somos ocidentais, a gente entende Cristo, né, então estudemos, né, que é uma fala também, digamos, um pouco mais acessível a nós, né? Assim como o Chico traduziu muitos ensinamentos nos seus livros, que até hoje a gente está tentando correr atrás para entender, né? Ele escreveu em português, em alto e bom tom, e a gente não entende. Jesus também traduziu muitos ensinamentos dos mestres de antigamente, de outros seres que também
canalizaram a consciência crística, e a gente está aqui, tentando. E aí vem Emmanuel e traz mais algumas frases para a gente, né? Então, o texto de hoje é o 58, Discípulos. Emmanuel vai lá no Evangelho de Lucas e pega o seguinte... no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Né? É claro, né? Só dá para ser um discípulo de Jesus quem veio após ele. E é necessário pegar a sua cruz. Né? Então, vamos entender aqui a mensagem da cruz. Né? Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos, e para com a humanidade inteira. Gente, mais claro que isso, né? A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres consigo mesma. Ou seja, o primeiro compromisso é conosco. Olha que bonito isso, não é o dever no sentido de ser pesado, é um dever, não, é um compromisso conosco, olha que lindo isso, para com a família de corações, olha, a gente fala tanto, né, em família de alma, né, família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos, né, ou seja, a nossa vibração vai atraindo, né, e para com a humanidade inteira. Não é fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Né? Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta dos vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, veja que lindo, né? Se nós sublimarmos o nosso olhar, né, nos moldes de Jesus, nenhuma dessas palavras aqui, como obrigação, dever, vão se traduzir para o nosso coração como coisas penosas, como coisas pesadas que a gente deve fazer. Quando a gente realmente empunha a bandeira da nossa vida, da nossa jornada, olha para as situações que o caminho nos apresenta, com disposição em vivenciá-los e resolvê-los, a coisa se transforma. O nosso olhar se renova. Dentro da grande fraternidade branca, essa é uma das propostas da chama do raio branco. O raio branco que traz para a gente a paz,
a limpeza dos nossos relacionamentos, dos nossos karmas e uma série de situações. Serapis Bey vem trazer para a gente justamente essa consciência, uma consciência muito desperta, uma consciência muito engajada no bem, onde a gente olha para situações com amor, com um olhar renovado. Se a situação não pode ser diferente, eu posso renovar o meu olhar e não ter aquele peso para com a situação. E ali, com muita maturidade, com muita tranquilidade, passo a passo, ir resolvendo as questões da nossa vida. Todos nós aqui, nós não viemos para este mundo para viver só de formosura. Nós encarnamos neste momento um planetário, num mundo de provas e expiações, e nós temos situações no nosso dia a dia que se apresentam de forma difícil. Relacionamento com pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes nos laços familiares, às vezes com até desconhecidos na rua. Ultimamente a gente tem encontrado pessoas na rua que do nada, né, agem de forma estranha. Então, esses momentos estão pedindo para a gente uma reflexão. O que Jesus fala aqui? Pega a sua cruz e me segue. Né? A nossa cruz não é um peso, não é um karma, não é um castigo, é uma oportunidade. É uma oportunidade de aprimoramento do meu ser, da minha alma, do meu espírito. O caminho está me apresentando uma oportunidade para eu sair melhor daquela situação. E aí eu posso resolver, eu posso escolher se eu vou endurecer o meu espírito, reclamar e ser completamente adversa àquilo, né? Vou repulsar, né? Isso que ele fala aqui, fuga e repulsa. Eu posso escolher se eu vou repulsar aquilo, se eu não quero aquilo para mim, ou se eu vou renovar o meu olhar e tentar resolver aquela situação de uma vez por todas. Isso não quer dizer que eu tenho que dizer sim para tudo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui para a gente. Nós precisamos nos respeitar, saber dizer os nossos sims e os nossos nãos. Mas podemos renovar o nosso olhar frente às situações e muitas coisas, até com os nossos nãos, vão se resolver. Porque muitas vezes a gente fala sim e se desrespeita. E quando a gente fala um não, a gente mostra o respeito que nós temos por nós mesmos, nós passamos a atrair situações melhores para nós. Nós passamos a ter uma atmosfera de respeito, então quem fica perto de nós nos respeita. Percebe? Mas o convite hoje de Jesus é: você pode escolher olhar os desafios da vida com repulsa, com raiva, né? Às vezes chega uma situação na nossa vida e a gente fala, pelo amor de Deus, né? Quem nunca, né? Fica bravo, né? E a gente fica mesmo, né? Tá tudo bem, mas eu também posso, depois de esbravejar, de xingar, eu posso respirar, beber minha água, falar assim, como eu posso resolver isso? De uma vez por todas, de preferência. Né? E renovar esse olhar. Então, tomemos a nossa cruz e seguimos Jesus. Seguir Jesus na leveza, no amor, na compreensão. Jesus nunca impôs sua verdade, ele fez perguntas para que as pessoas soubessem pensar, refletissem, né? Jesus, ele devolvia as questões com pergunta. Ele te dava possibilidades, ele mostrava que dentro de nós há respostas, há orientação. Ele entendia que Deus estava dentro de nós e que muitas das nossas questões, se nós volvermos o olhar para nós, a gente vai entender ali Deus respondendo para a gente. Nós temos a nossa espiritualidade que vai nos intuir, que vai nos orientar, mas para isso precisamos estudo, amor, sentimento e olhos
para entender os sinais, para entender as sincronicidades, porque a espiritualidade fala com a gente não só com palavras que a gente escuta ao ouvido, mas com os sinais do caminho. A gente está tentando ir por um lado, não abre a porta. A gente vai por outra, abre uma janelinha, né? São os sinais do caminho que a gente vai entendendo por onde ir. Né? Isso, gente. A nossa vida, a nossa jornada de vida é o nosso propósito. E ela é o nosso maior empreendimento, né? Empreendimento mesmo, assim, né? A oportunidade que a gente tem de aparar ali algumas arestas, né? Dar umas limpadas, né? E nesse meio tempo ser feliz, né? Ser leve, não precisa ser com bico, com, com mau humor, né? Não precisa, né? Não precisa. Bom, é isso, gente. Alguém pescou uma outra coisa desse texto aqui? Por favor, fique à vontade e pode se colocar aí, pode falar. Vou beber uma água, que eu tô com minha garganta seca aqui. Fica à vontade. Não? Então vamos meditar. Vamos fazer nosso ritual de autocuidado. Vamos entregar nossa vida a Deus, Pai e Mãe. Vamos confiar no bem maior. Vamos confiar nos desígnios de Deus. Vamos confiar na perfeição da nossa vida. E vamos fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente confiar em tudo isso e ficar sentadinho sem fazer nada. Não, a gente tem que fazer a parte que nos cabe, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, depois eu tiro, quando eu editar o vídeo, né? Eu tinha certeza que eu ia fazer o curso de novo de filosofia esse ano, né? Mas a maioria dos encontros da egrégora caem no mesmo dia da mentoria. Mas eu tô lá, né? No grupo. Aí hoje eu escrevi no grupo lá, que eu tinha certeza, eu escrevi assim, eu tinha certeza que eu repetiria o curso de filosofia esse ano. Afinal, eu sou uma first class, ainda brinquei com eles, né? Mas a partir do curso de mediunidade com autonomia, temos uma egrégora que hoje tem um marco de completar 4 anos na Terra. Sim, porque no astral já estava lá, consolidada, e nós precisávamos manifestá-la nesse mundo tridimensional. Coincidência ou não, nossos encontros da egrégora são nos mesmos dias de mentoria, mas isso não significa dizer que não estamos juntos, trabalhando por um propósito maior, que hoje só temos a agradecer. Agradecer ao Círculo Escola, agradecer à egrégora do Círculo, ao Posate e a toda a espiritualidade que nos ajudou a manifestar em terra esse propósito. Continuamos, com passos lentos, porém firmes, em sintonia com esse texto. Tudo tem seu tempo e sua natureza, e a natureza que é a natureza. Muita consistência e coerência ao longo do tempo. E é isso. E aí, o Posati responde a todos nós, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Que máximo, Deia, mediunidade madura é isso. Perseverança, terapia e repertório filosófico. Que alegria ver isso. Então é isso, gente. A gente precisa ser grato e grata por tudo que passou em nosso caminho, aos nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui, aos ancestrais que continuam nos acolhendo, permitindo que a nossa espiritualidade se manifeste, né? A todos aqueles que estão conosco hoje e honrando todas as pessoas que passaram por nós.
entregando a nossa melhor versão. E eu falo muito isso porque, às vezes, a gente se entristece. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente está muito triste, tem dia que a gente está neutro, né? Mas nesses dias que a gente está muito triste e desmotivado, porque também é da nossa natureza às vezes, né? Que a gente se lembre de tudo isso para não ficar estacionado lá. Que a gente não se demore nos momentos de tristeza, que a gente reaja para sair deles. E que quando a gente não tiver força por nós, que a gente faça por todos esses que acreditaram em nós, né? Por todos aqueles que nos amam e que nós amamos. Então, às vezes, a gente não vai ter força, mas você vai levantar e vai seguir. Falar assim, tem muita gente esperando eu dar o meu passo, então eu vou dar. Passos lentos, porém firmes. Bom, vamos lá. E eu vou continuar com a Eloa. Vamos trazer essa música do Lorde Maitreya, que é o Santo Cristo Cósmico, né? O Senhor Dourado, do raio dourado, a consciência crística, o Buda do futuro, para quem está nessa frequência aqui, tá? Eu quero trazer um pouco dessa onda, dessa vibração, para que todos nós sintamos ela na noite de hoje. É com muito respeito, com muito amor e humildade, Deus Pai e Mãe, que hoje eu peço para acessar essa consciência crística, trazer esse Lorde Maitreya para mais pertinho de nós e sentir o Santo Ser Crístico junto de nós. Agradecemos profundamente a Mestre Jesus Sananda, que tangibilizou toda essa frequência e que se transformou nessa frequência de luz para nós. Agradecemos profundamente essa luz solar que vem do centro do universo, nos envolve neste amor genuíno. Então eu convido você a fechar seus olhos, a respirar profundamente. Sinta o ar. Sinta o ar entrando. Mais uma vez, inspira. Sinta prazer em respirar. Sinta prazer em se acolher. Permita-se a dar esse presente para você. O presente que o presente é. E fazer este momento de autocuidado, de autoamor. Perceba o ar, a atmosfera, a vibração, tocando a pele do seu corpo. Sinta esse abraço divino, essa luz, esse conforto. E o seu mentor, nesse instante, te estende as mãos e te convida a te apresentar uma atmosfera que até então você não conhece. Essa atmosfera solar, acolhedora, na sintonia dos Cristos, onde eles se reúnem. O seu mentor permite aquilo que o seu mental permite. Você possa, nesse instante, expandir a sua consciência e entender que há muitos universos, há muitas criaturas, há muitas dimensões, mas que cada um, no seu lugar perfeito, mágico e sagrado, tem a parte que nos cabe, que nenhum santo ser crístico
vai fazer a parte que te cabe. A parte que te cabe até na materialidade da vida, organizando o seu lar, organizando os afazeres domésticos. Isso é sagrado. É o sagrado que se traduz no dia a dia. E aí a gente vai expandindo para as nossas convivências amorosas, para os nossos desafetos, que a gente precisa de ajuste, que a gente vai criando uma atmosfera de entendimento melhor, onde, quiçá lá na frente, a gente nem precisa se explicar tanto com palavras. Só no olhar e na expansão do nosso coração, vamos mutuamente nos entender como perdoados. E vamos deixar o passado todo para trás e viver o presente. Vamos entender que esse passado de desajustes nos trouxe até a perfeição do momento no presente. E ao invés de renegá-lo e de falar palavras duras, vamos agradecer, porque foi o desajuste que provocou o ajuste. Trouxe a oportunidade, calibrou o meu espírito, lapidou essa pedra bruta para que fôssemos um pouquinho mais brilhantes. Percebo que a atmosfera é essa dos santos seres crísticos, uma atmosfera sem julgamento, uma atmosfera onde não há imperfeição, é uma atmosfera onde vê perfeição no imperfeito, é uma atmosfera onde não há corpos, há consciências. Tudo é manifestado, nada precisa ser dito, só precisa ser sentido. E dentro dessa máxima, só o que é verdadeiro fica, porque num ambiente onde não dizemos nada, tudo o que sentimos é percebido, então não conseguimos ocultar com as nossas palavras belas. E aí a espiritualidade vem, te convida a se trabalhar por dentro, a ser de verdade, a sentir de verdade, a renovar o seu olhar, a ter um olhar de acolhimento, compaixão, misericórdia, amor puro e verdadeiro por todos os seres e principalmente por vós. A espiritualidade vem, esse santo ser crístico, e nos convida a soltar toda a nossa impureza, soltar todos os nossos julgamentos, soltar tudo aquilo que não preenche o nosso ser. E nesse instante, seres luminosos vêm e retiram todas essas sombras que nós soltamos de nós, levando para ambientes iluminados, para que essa sombra possa também se iluminar. Deus, Pai e Mãe de bondade, nos abençoe com a sua luz. Deus, Pai e Mãe, nós não queremos mais ter este olhar julgador, não queremos mais ter o coração endurecido, não queremos mais, ó Pai, participar de reclamações e julgamentos. Queremos sim, ó Pai, elevar nossas consciências, nossas vibrações, para que possamos viver o reino do presente que o presente é. Deus, Pai e Mãe, Divino Criador, nos abençoe com a sua luz, nos ajude a ter um olhar e um coração no céu, um olhar e um coração na terra,
para que não percamos o tempo da manifestação e da realização. Deus Pai e Mãe, nos ajude a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, e possamos ouvir o inaudível, ver o invisível e sentir aquilo que não é mostrado. Que possamos, Deus Pai e Mãe, acolher as diversas situações e pessoas e criaturas, para que também possamos ser acolhidos. Deus Pai e Mãe, nos ajude a sermos o melhor que possamos ser, com naturalidade, com tranquilidade, sem obrigatoriedade, apenas sem ambição, manifestando o bem, pois somos seres programados para o bem. E que nós não executamos o bem, nós não nos sentimos tranquilos, porque nós estamos nadando contra a maré, estamos contra a natureza do nosso ser. Então, aquilo que nos é natural, nos é fácil. Deus Pai, nos ajude a identificar esses momentos para que possamos fortalecê-los cada vez mais na nossa jornada e assim manifestarmos, sermos, simplesmente ser. Ó Deus, Pai, Mãe, quanta beleza, quanta formosura, quanta luz, meu Pai. Eu rogo aos santos seres crísticos neste momento que depositem sobre o ori de todas as pessoas, principalmente daquelas que estão em sofrimento, um pouco dessa luz que a gente está sentindo nesse instante. Que elas também possam sentir esse amor, que elas também possam sentir essa luz, que elas possam sentir o quanto são amadas. Oh meu Deus, leve essa frequência para todos os nossos irmãos que sofrem em diversas dimensões. A cura do sofrimento deles é a nossa cura. O sorriso deles é o nosso sorriso. Ó Deus, traga essa luminescência para todos, mesmo que eles não tenham olhos para ver, que o coração possa sentir este amor genuíno e crístico, que já vai ser um grande incentivo na jornada de todos nós e na cura do inconsciente coletivo e na cura planetária. Deus Pai e Mãe, Divino Criador, consolide a paz no nosso planeta, consolide a sabedoria, consolide o amor, consolide a luz no nosso planeta, dê forças de poder e manifestação a todos os trabalhadores da luz, que quando acendem a sua chama sagrada, é óbvio que muitos vêm voar em torno dela, mas que isso seja uma válvula propulsora para continuarmos a brilhar e não o contrário disso. Deus, Pai, Mãe, Divino Criador, nós agradecemos profundamente por tudo que a gente recebe. Que esse aporte energético também possa adentrar as nossas ondas cerebrais e limpar de rios mentais menos iluminados. Mãe Maria, limpe os nossos circuitos neurais e traga para nós uma mente mais sã, para que possamos governar todo o nosso ser com maestria e iluminação. Lorde Mãe, nós agradecemos profundamente a sua imensa luz, a sua disposição em estar conosco. E eu digo a todos vós que eu sempre estarei convosco quando vós me pedirem. Eu sou Mãe Tri. Nós agradecemos e agradecemos a Deus.
nossa família de alma, meu leito, meu Exu, minha Pombagira, meu anjo de guarda, meus pretos velhos, meus caboclos, todos, e os de vocês também, todo mundo que já me deixou. Quanta luz, nós agradecemos por tanto amor. E nesse instante damos as mãos a todos, abraçamos a todos nós, em forma de agradecimento por tudo que a gente recebe. Nós abençoamos e curamos cada célula do nosso corpo, mente e alma com uma nova vida, doando energia, conforme respiramos ou absorvemos as cores puras e cristalinas do arco-íris. Exalamos a pura luz branca que inunda o mundo por todos os lugares. Vamos, mundos e dimensões, como o fogo do sopro de Deus que se expande eternamente. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Graças a Deus. Inspira. Solta o ar. Sinta prazer nesse instante. Abra o seu coração para sentir uma mensagem da sua família de amor. Acolha esse amor. Acolha essa luz. Guarde com você. Essa é a sua pedra, o seu altar sagrado, que vai te orientar para os próximos meses. Assim é. Sela, senhores. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Deus Pai Mãe. Chuvas de bênçãos caem em cima desta egrégora. Todos os nomes foram cuidados pela espiritualidade. Todos os seres desencarnados que precisavam de luz foram encaminhados e os portais foram fechados. Todos aqueles desencarnados evoluídos estão juntos, ajudando e trabalhando, colocando o seu bem maior a serviço de tudo e de tudo. Assim é, Céu, assim, a palavra é obrigada, né? Respira, sente mais uns instantes. Vamos nos preparar para voltar. Vamos percorrer um túnel de luz branca. Vamos andando, vendo uma luz lá na frente que nos chama. Olhemos para trás mais um pouquinho. Matemos a saudade. Recebamos essa confiança. E vamos seguir para frente. Volte-se a si. Eles estão todos dentro de você. Não há o que temer, todos os caminhos estão abertos. Vamos em frente, voltar para o milagre, o presente, o presente é. Encaixe na sua matéria, vai assumindo o seu corpo, vai assumindo o seu lugar no espaço. A sua mente se encaixa, você se faz em luz. Sinta-se revigorado para continuar sua jornada. Sinta-se animado para continuar sua jornada.
Sinta-se feliz para continuar sua jornada. E olhe tudo ao seu redor com gratidão. Assim é, Stella, Senhor, está feita. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem romper os assuntos, falar sem ferir, compreender o próximo sem exigir entendimento, respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever cumprido, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós e auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E com a prece que Jesus nos ensinou, com o seu mantra sagrado de manifestação, nós pedimos licença para encerrar essa meditação dessa segunda-feira. Certos que no desdobramento do nosso sono físico teremos novas reflexões e estamos prontos para o novo ciclo que se inicia. Assim é, Stella, está feito, Senhor. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas faltas, e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigado, meu Senhor. Graças a Deus, obrigado.